Bom dia a todos, muito obrigado pela participação. Eu sou Eduardo Gorens, tenho a RI da Rede Demil. Estamos começando mais uma live de resultados e hoje vamos falar dos números do segundo trimestre de 2024. Conosco estão Sami Birmarca, CEO, Marcelo Cardoso, vice-presidente, e a Rita Carvalho, CFO e diretora de RI. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada em nosso site, assim como a apresentação completa. Agora eu passo a palavra para o Sami. Bom dia, mais uma vez obrigado a todos. Um grande prazer que a gente vem aqui mais uma vez, o time Demil vem mais uma vez apresentar um set de resultados com bastantes destaques positivos, performando bem acima da média de mercado. Acho que a gente já pode ir para o próximo slide, por favor, Eduardo. Compartilhando com vocês aí na visão do semestre, a Demil aparecendo com um crescimento de 19% no year to date, versus uma Abrafarma com 14%, versus um Mercado Brasil com 10% nesse período. E o mercado onde a Demil opera com 8,9%. Então, para a gente ter um crescimento tão acima dos grandes balizadores do setor, a gente tem algumas explicações para isso, que é o próximo slide. A gente tem focado, eu diria que quase metade dessa expansão, desculpa, quase metade desse crescimento de 19, ele acaba vindo através de uma expansão bem feita, que mais adiante a Rita vai compartilhar com vocês algumas informações mais específicas a respeito, mas é uma expansão que tem trazido para a gente uma venda média superior às safras anteriores. Isso ajuda no nosso aumento de venda média por loja, isso ajuda no nosso aumento de ticket médio, que é uma oportunidade que a rede ainda tem. E as reformas, CRM, e-commerce e um projeto específico de aumento de sortimento e abastecimento dos produtos GRX são 4 fatores também que têm alavancado bastante a performance da Demil. Isso explica uma parte importante do sucesso recente que vem sendo construído aí nos últimos 3 anos, além de todas as melhorias operacionais e o desenvolvimento da nossa equipe ao longo desse processo. Então, assim, é com muita satisfação que a Rita, a partir de agora, começa a compartilhar em maiores detalhes com vocês a nossa performance do TRI. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Aqui a gente tem também, só para aproveitar, a nossa visão dos últimos 12 meses, que corrobora com o que eu vinha falando sobre uma trajetória já de 3 anos consistentes de evolução. No período, a gente tem um CAGR de 21% na receita bruta, a gente tem um CAGR de 55% no EBITDA, já triscando os 4% de margem EBITDA no LTM de junho 24. A gente tem o objetivo de continuar seguindo este crescimento. A gente sabe que a Demil pode operar numa margem EBITDA superior a essa, mais alinhada com os nossos pares que publicam seus resultados. Acho que a empresa está preparada para isso. E na esteira dessa melhoria operacional, e por sermos também uma empresa desalavancada, a gente tem conseguido também aumentar de forma significativa o nosso lucro líquido, em termos percentuais, aí, um CAGR de 57% de incremento, nos levando aí, nos últimos 12 meses a gente atingir 33 milhões de lucro líquido, 77 milhões de EBITDA e uma receita bruta de 2 bilhões de reais. Assim, acho que esse é um trabalho que já vem acontecendo há bastante tempo. A gente teve a oportunidade de começar a apresentar dados importantes logo após o arrefecimento da pandemia, né? Mas a gente ainda tem muita melhoria para entregar. Acho que a equipe está bastante motivada com todas as alavancas que a gente tem por acionar ainda e por aquelas que foram acionadas recentemente e ainda não entregaram tudo que tem por entregar. Então, quem está acompanhando, continue acompanhando a Demil, que acho que fortes resultados estão no nosso radar aí nos próximos trimestres. Mais uma vez, obrigado por participarem. Eu convido a Rita agora a detalhar um pouco mais a nossa performance. Obrigada, Sami.
Bom dia, pessoal. Obrigada por participarem mais uma vez aqui da divulgação de resultados da Demil. A gente vai falar aqui sobre o segundo trimestre de 2024 e também o resultado acumulado do ano. Passando para a receita bruta, Demil, mais uma vez, aí tem mais um trimestre de crescimento de 19% na receita bruta, né? A gente cresce 19% na comparação ano contra ano, que é o mesmo percentual, né, de crescimento que a gente tem aí no acumulado do ano, né? Como o Sami falou, pode voltar um pouquinho? Como o Sami falou, a expansão, ela vai ser, né, e vem sendo aí importante para o nosso crescimento, mas alavancas, né, como a nossa estratégia de CRM vem sendo cada vez mais importante e vem ajudando também no aumento de faturamento da Demil. Nesse trimestre, né, nós tivemos aí, quando a gente olha o CRM, a gente tem um aumento de clientes na casa de 58%, 87% de aumento em clientes ativos, o que é bastante importante, e 115% de aumento em clientes fiéis, né? Isso ajuda no ticket médio, isso ajuda no aumento do faturamento, isso ajuda na recorrência, né? O cliente fiel, ele compra mais vezes do que um cliente que ainda não chegou, né? E não tem esse nível de fidelidade. Um outro ponto importante que contribuiu muito nesse resultado foi o e-commerce, né? A nossa venda omni em geral, eu vou falar um pouco mais na frente, teve um aumento de participação na nossa venda total. O e-commerce foi o grande impulsionador disso, né? Sobe aí 300%, sai de 5 milhões de venda para 20 milhões de venda nesse trimestre, então ajudou, contribuiu bastante. Também o que o Sami já comentou, né? A gente expandiu o sortimento nesse primeiro semestre do ano, mais fortemente no segundo trimestre, nós expandimos o sortimento de medicamentos de prescrição. Isso aumentou em mais ou menos 800 SKUs por loja e faz com que a gente melhore a disponibilidade de produtos para o nosso cliente. Com isso, ele, a cada vez que chega na nossa loja, né, ele tende a achar uma cesta mais completa e, com isso, ele não sai sem comprar o seu medicamento, né? Então, tudo isso contribui, né, e vai continuar contribuindo aí para o crescimento da companhia. Quando a gente olha o crescimento de vendas abrindo aí em mesmas lojas, né, principalmente em lojas maduras, a gente vê que metade do nosso crescimento foi expansão, a gente cresce 9,5% em mesmas lojas, e a gente continua mantendo um crescimento bastante significativo em lojas maduras, né? A gente sabe que o grande desafio de lojas maduras, né, a gente conseguir crescer acima de inflação. A gente vem há algum tempo crescendo o nosso faturamento em lojas maduras, o dobro de inflação, que é muito bom, né? Acho que é um indicador aí bastante importante, que a gente vem conseguindo sustentar níveis muito bons de crescimento também nas nossas lojas maduras, né? Passando para a venda média, o próximo slide, quando a gente olha a venda média loja, a Demil atingiu nesse segundo trimestre uma venda média de R$ 721 mil por loja. Lembrando aqui, né, que a gente tem um impacto significativo da nossa expansão de 2023. A nossa expansão de 2023 ela foi mais concentrada, né, no terceiro e no quarto trimestre, especialmente no quarto trimestre, né, foram 13 lojas das 30 no quarto trimestre de 23, 6 em dezembro. Então tudo isso faz com que a gente tenha um impacto, né, de lojas que estão em estágios muito iniciais de maturação, né? Ainda assim, a gente cresce 5% na comparação ano contra ano, estamos crescendo aí 6,7% na comparação quando a gente olha o acumulado do ano. Mas no próximo slide, a gente vê o crescimento de venda média em lojas maduras, né? E aí a gente vê que quando a gente tira, né, o impacto aí de maturação de lojas,
a gente cresce o dobro de inflação de venda média nas nossas lojas maduras, então, bem acima de inflação, que é muito importante por todas essas alavancas que a gente já comentou. A gente cresce 8,8% na comparação ano contra ano, e nós crescemos 9,5% na comparação semestre contra primeiro semestre de 2023. Falando um pouco, né, de evolução de vendas das nossas safras de lojas, né, um gráfico que a gente sempre traz aqui, que a gente gosta de mostrar, a gente nas safras mais antigas, né, dos anos anteriores, a gente chegava aí a R$600 mil de venda média loja, a partir do primeiro ano de existência de loja, né, da loja. A gente vê que em 2024 a gente já atinge esse patamar de vendas no quinto mês, então uma evolução super importante da maturação das vendas nas nossas lojas novas, o que vem contribuindo muito também para o crescimento da Demil. Pode passar? Esse é um outro gráfico que a gente traz, né, que é a evolução do range de vendas na nossa base de lojas. A gente vem trabalhando para que cada vez mais as nossas lojas atinjam aí patamares de venda acima de R$700 mil, né? Então, a gente tinha aí, lá em 2022, mais ou menos 26% do nosso portfólio faturando acima de 700 mil. Hoje a gente já tem metade do nosso portfólio faturando acima de 700 mil, né? É isso que a gente, todas essas alavancas vêm nos ajudando para que a gente venha faturando cada vez mais na nossa base de lojas, e isso vem ajudando o crescimento da companhia. Olhando o crescimento, né, e olhando os resultados por categorias, a gente vê que a gente cresce muito parecido, né, em todas elas, né? Acho que destaque aqui continua sendo medicamento de marca e genéricos, mas a gente vê um crescimento também bastante expressivo aqui em não medicamentos, na casa de 19,5% na comparação ano contra ano, e 17% no acumulado do ano, e os medicamentos que não requerem também prescrição, né, que é o OTC, com crescimento de 16% na comparação entre os trimestres e 17% na comparação no acumulado do ano. Falando de marcas exclusivas, a gente continua essa importante alavanca de crescimento também continua atingindo, né, patamares maiores de participação na venda da Demil. É importante não só por questões de rentabilidade, mas também nos ajuda a fidelizar o nosso cliente, nos ajuda a trazer fluxo para a nossa loja, né? Marcas exclusivas cresce 22,3% na comparação ano contra ano, cresce 23% no acumulado do ano, e chega a 5,2% de participação na nossa venda total, e 10,6% de participação na venda, né, no autosserviço. A gente continua fazendo diversos lançamentos, né? Nesse ano nós fizemos aí 16 lançamentos, 16 novos lançamentos. A gente lançou uma marca nova, que é a Minimum, é uma marca de categoria infantil. A gente começa aí com fraldas e lenços umedecidos, mas a gente tem mais lançamentos para virem aí até o final do ano e nos próximos anos, que vão nos ajudar com que marcas exclusivas, né, as marcas da Demil, continuem tendo uma participação maior dentro do nosso faturamento. Passando para o próximo slide, nossa venda não presencial, que é um tema que a gente vem trabalhando bastante dentro da companhia, né? A gente teve uma evolução muito significativa nesse primeiro semestre do ano. A gente sai de uma participação de vendas aí de 4,4% no segundo trimestre do ano passado para 6,6% nesse segundo trimestre desse ano. O grande impulsionador dessa venda, né, desse aumento de participação, foi o e-commerce, né? Nesse canto direito da tela aqui, a gente vê o e-commerce crescendo quase 300% na comparação aí entre os períodos. A gente melhorou bastante a experiência, a jornada do nosso cliente no nosso site. A gente
Hoje aumentou a nossa participação de vendas através dos super apps, né? A gente melhorou significativamente o tempo de separação dos pedidos em loja e, consequentemente, os tempos de entrega, né? A gente melhora bastante a experiência do cliente no nosso site. Com isso, a gente teve um aumento de tráfego aí de mais de 100%, a gente teve uma redução, um aumento de conversão, né? Desses pedidos, consequentemente, né, uma redução aí do número de cancelamentos. Isso tudo faz com que, de fato, a gente tenha encaixado aí a nossa venda através do nosso e-commerce e vai continuar contribuindo bastante para o nosso crescimento, né? O e-commerce aí também é uma alavanca super importante de crescimento para a Demil daqui para frente. Passando para o próximo slide, nós tivemos aí, e aí agora falando de lucro bruto, né? Demil cresce 18,8% em número absoluto, né? Um percentual aí muito parecido com o percentual de crescimento de vendas, o que foi importante nesse trimestre, né? A gente, com uma estratégia de pricing aí cada vez mais refinada, nos permitiu chegar a uma margem de lucro bruto praticamente flat na comparação com o ano passado, o que é importante, né? Porque, lembrando a todos, né, é um período onde a gente tem o reajuste aí dos medicamentos. Esse reajuste foi menor do que o ano passado. No passado a gente teve um reajuste na casa de 5,6, esse ano foi 4,5. Então, em condições normais, a gente teria aí uma queda de margem na casa de 50 bips. A gente conseguiu manter aí uma margem praticamente flat na comparação ano contra ano, e no acumulado do ano também, né? A venda, o lucro bruto cresce aí 18,3%, contra uma venda que cresceu 19%. Então, um indicador aí muito importante e que nos ajuda muito a incrementar as nossas margens, né? Outro ponto é despesa com vendas. A gente vem trabalhando bastante para que, à medida que a nossa venda aumente, a nossa despesa não aumente na mesma proporção. Então, o que a gente está vendo aí, mais uma vez, nesse segundo trimestre, a gente tem uma despesa que sobe 15,6%, e muito em função do aumento de lojas, né? A gente tem uma base aí 14% maior do que o ano passado. Isso faz com que, naturalmente, em números absolutos, a gente tenha uma despesa com vendas maior, mas o mais importante são os 60 bips que a gente consegue diluir aí em proporção da venda, saindo de uma despesa que no segundo trimestre de 23 era 21,5% da nossa venda. Nesse segundo trimestre de 2024, ela atinge aí um patamar de 20,9%, abaixo, né, da casa aí de 21% que a gente vinha apresentando anteriormente, e é o menor patamar aí de despesas com vendas da história da companhia, né? Quando a gente olha o acumulado do ano, também uma redução de despesa com vendas de 50 bips, sai de 21,7 para 21,2, né? Então, a gente continua trabalhando para que, à medida que a venda cresça, a despesa não acompanhe esse crescimento, e com isso a gente vai aumentando as nossas margens, né? No próximo slide, a gente tem o slide de margem de contribuição, também, né, importante. Não seria um trimestre onde naturalmente a gente teria uma expansão aí de margem de contribuição, e a gente sai de uma margem de contribuição de 9,5% lá no segundo trimestre, para uma margem que esse trimestre foi de 10% de margem consolidada aí na companhia. Quando a gente olha a margem de contribuição de lojas maduras, né, que é essa linha pontilhada que vocês estão vendo aí, tracejada que vocês estão vendo no gráfico, a gente sai de uma margem de contribuição em loja madura de 11% para 12% nesse trimestre, e a gente tem um crescimento aí em número absoluto da nossa margem de contribuição de 26%, né? Então, bem acima do crescimento de vendas. No acumulado do ano, margem de contribuição
de 94,8 milhões de reais, representando aí 9% da venda, e um crescimento de 23,5% na comparação com o primeiro semestre de 23. Um gráfico também, né, assim como a gente mostra para vocês na venda, a gente mostra também na evolução de margem, né, a gente vem trabalhando aí para que cada vez mais as nossas lojas atinjam margens de contribuição acima de 5%, né, mas que cheguem lá no patamar de 10%, então vocês veem uma evolução nesse sentido. Quando a gente olha ali na casa, as margens de contribuição abaixo de 5%, claramente a gente tem um impacto de expansão, né? A gente tem lojas aí, principalmente esse ano, ainda assim a gente tem uma evolução importante de margem nas nossas lojas, mas aqui nós temos o impacto de expansão, né? Despesa corporativa também uma despesa que a gente cuida bastante e não cresce, né? Não deverá crescer no mesmo patamar, obviamente não vai crescer no mesmo patamar de vendas, mas nem no mesmo patamar do que cresce despesa de vendas. A gente vai crescer despesa corporativa menos do que isso, a gente teve um crescimento aí de 13,5% em despesa corporativa no segundo trimestre, mas aqui o mais importante é que a gente, de novo, tem uma diluição das nossas despesas corporativas, né? Ainda que a gente venha investindo e a gente vai continuar investindo, né? Tem toda uma estrutura aqui que suporta o nosso crescimento no e-commerce, que suporta a nossa estratégia de CRM, que suporta, né, o reforço que a gente faz aí de branding em todas as nossas marcas. Então, toda essa estrutura é uma estrutura corporativa, mas ainda assim a gente trabalha para que, à medida que a gente vá crescendo em vendas, vá crescendo em base de lojas, a nossa despesa corporativa vá se aproximando aí dos patamares que a gente vê no mercado, na casa de 3%, acho que é o que a gente vai caminhar aí no médio e longo prazo, né? Então, a cada trimestre, né, a cada ano, a gente deve ver uma diluição aí da nossa despesa corporativa. Na comparação entre os semestres, a gente sai de uma despesa corporativa que representou no primeiro semestre de 23, 4,5%, e que representou agora no primeiro semestre de 24, 4,2%, né? Então, uma diluição de 30 bips aí na comparação acumulada do ano. Com isso, né, a gente tem um crescimento de EBITDA de 30,6%, extremamente importante, né? Acho que com expansão de margem, né, a gente sai de uma margem de EBITDA no ano passado de 4,5%, uma margem de EBITDA agora que belisca ali os 5%, né? No acumulado do ano, a gente sai de uma margem de EBITDA que foi 3,3% no ano passado, passando a representar aí 3,8% da nossa venda esse ano, né? E é isso que a gente vai continuar buscando, né? Sempre um crescimento de despesas que não acompanhe, né, mesmo os percentuais de crescimento de vendas, e com isso a gente tem expansão de margem, tanto no EBITDA quanto no lucro líquido, né? Que é o próximo slide aí que a gente traz para vocês também. Nosso lucro líquido nesse trimestre atingiu 13 milhões de reais, um crescimento de 36% em relação ao ano passado, também com expansão de margem. A gente sai de 2,1% de margem de lucro em relação à venda para 2,4%, né? Quando a gente olha o acumulado do ano, a gente tem um crescimento aí de 50 bips, saindo de 1,1% para 1,6% da venda. O lucro líquido no acumulado do ano cresce 66%. Falando agora de endividamento e ciclo de caixa, né, também todos os nossos movimentos, eles têm sido bastante cuidadosos, né, e a gente procura e vem procurando financiar a nossa expansão com a nossa geração de caixa, né? Acho que aqui nesse trimestre não foi diferente. A gente teve uma geração de caixa
no segundo trimestre de 21,6 milhões. A gente teve um investimento em CAPEX de 20,6 milhões, a maior parte desse CAPEX é dedicado à expansão das nossas lojas. E no ano também, né? No ano a gente tem uma geração de caixa aí de 30 milhões, com um investimento em CAPEX de 34 milhões, né? Então, a gente fecha aí o segundo TRI com um caixa líquido de 11 milhões, que é um patamar muito parecido aí com o caixa do primeiro trimestre, né? A gente praticamente não teve movimentação aí, a gente manteve o mesmo nível de caixa nesse segundo TRI. Olhando o ciclo de caixa, né, a gente sai de um ciclo de caixa aí na casa de 9 dias, no segundo TRI do ano passado e no primeiro TRI desse ano também, para 10 dias, né? O principal impacto aí desse um dia de diferença é o investimento em estoques, né? Não só por loja nova, mas principalmente pelo investimento adicional que a gente fez para o projeto de medicamentos, né? A gente fez um investimento adicional aí em estoques para complementar o nosso mix, mas isso tudo se refletiu aí no aumento de venda e no aumento de rentabilidade. Então, acho que o nosso ciclo aqui falando aí de expectativa, não dando muito guidance, mas eu acho que 10 dias aí é um ciclo de caixa que a gente entende confortável, tá? Plano de expansão, atualizando aqui com relação ao nosso plano de expansão, do guidance de 35 novas lojas para 2024, nós abrimos 15 lojas nesse primeiro semestre, a gente tem outras 20 para abrir aí ao longo do segundo semestre, todos esses pontos já contratados, com contratos já assinados, então é só um calendário de execução mesmo. Das 10 reformas que nós vamos fazer ao longo do ano, nós fizemos 2, nós ainda temos 8 para fazer até o final do ano. A gente teve uma adição líquida de lojas, né, de 14%, que é mais ou menos a batida que a gente vai ter aí entre 10% e 14% de adição líquida para atingir o nosso objetivo, que é o de dobrar de tamanho aí até 2028, praticamente, né? Falando um pouco de ESG, né, e atualizando vocês aí nos nossos 3 pilares, né, falando de ambiental, a Demil fez o inventário, né, realizou aí nesses 6 meses o inventário de emissões de gases de efeito estufa, realizou o inventário e também foi auditado, né? Então, com isso, a gente conseguiu aí o selo ouro do Programa Brasileiro aí da Fundação Getúlio Vargas. A gente também, além da compensação da energia que a gente tem nas lojas, que a gente consome nas lojas, a gente também vem compensando aí parte das nossas emissões através do projeto da Reserva Extrativista do Rio Preto, Jacundá. No pilar social, a gente realizou aí uma iniciativa importante com diversos profissionais de mercado, né, e jovens de comunidades aqui do Rio de Janeiro, focando aí em entender, né, e aproximar esses jovens desses profissionais e conseguir aí entender como que a gente consegue ajudar para cada vez eles chegarem ao mercado de trabalho aí mais cedo, né? Pode ser nas nossas lojas ou eventualmente em outros lugares também. Pelo terceiro ano consecutivo também a gente recebeu aí a certificação de empresa amiga da criança e também a gente continua, né? O Unicef é um parceiro, a Demil é um parceiro super importante aí da Unicef e a gente continua cada vez mais se reciclando para que a gente consiga continuar ajudando aí o Unicef com os repasses que a gente tem através da arrecadação de dinheiro dos nossos clientes, né, nas nossas lojas. Por fim, o último slide aqui, antes da gente abrir para perguntas, é o pilar de governança. A gente, nesse último mês de julho,
os acionistas da Demil elegeram a Jandaracy como nova conselheira de administração da rede. A Jandaracy tem aí mais de 25 anos de experiência no mercado, uma grande parte desse período dentro do varejo, né, dentro de áreas financeiras, áreas de marketing, transformação digital. Então, vai ajudar aí, contribuir bastante para a estratégia da Demil e criação de valor. E, por fim, aqui o nosso relatório de sustentabilidade, que a gente já tinha comentado com todos, mas nesse segundo trimestre a gente lançou o nosso relatório de sustentabilidade agora, independente do relatório de sustentabilidade da Profarma, né? Então, a Demil tem aí, a partir de 2023, né, que é relativo a 2023, o seu relatório de sustentabilidade. Então, foi um marco também importante para a companhia. Acho que agora a gente abre para perguntas, né? Fica à disposição de vocês para responder as perguntas. Vamos lá, primeira pergunta da Larissa. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, em competição, vimos um ganho de share relevante no resultado de vocês, alinhado com o que vimos com outros players listados também, reportando nesse trimestre. Imagino que independentes estejam perdendo força, mas poderiam comentar um pouco mais sobre o que estão vendo do cenário competitivo de forma geral e até se tem alguma visão do lado da Profarma sobre a competição no varejo? Segunda pergunta da Larissa. Vimos também um investimento maior em estoques em algumas categorias específicas, dermos e prescrições. Poderiam comentar um pouco sobre o que identificaram para essas categorias? É um gap que tinham na Demil? Uma categoria que demanda, que poderia, uma categoria com demanda que poderia ser incremental? Começar aí respondendo a primeira pergunta. Eu acho que desde o fim da pandemia houve uma retomada do processo natural de consolidação do varejo farma. Não acredito que ele vai ser extremamente acelerado, não acredito que ele vai atingir tão cedo os patamares americanos, mas pouco a pouco o mercado vai consolidando. Nesses processos, e ainda quando, aliado a isso, a gente tem taxas de juros mais elevadas e restrições a crédito, normalmente a gente vê dois tipos de clientes sofrendo mais. Os clientes médios são aqueles que normalmente já embarcaram uma certa despesa, uma certa alavancagem e nem sempre uma gestão tão alinhada, que acabam sofrendo um pouco mais e sendo vítimas de uma expansão mais acelerada das grandes redes. E aí você tem os independentes, mas é importante a gente estar falando que existem dois tipos de independentes. Hoje, notadamente, aqueles que fazem parte de associações, em especial, por exemplo, a Farmarcas, tem uma performance já há algum tempo muito em linha com performance, por exemplo, da Abrafarma. Eles recebem apoio de gestão, eles recebem apoio e condições diferenciadas de distribuição e tem tido uma performance bastante positiva nos últimos tempos. Tentando resumir, sim, a gente tem um processo de consolidação, onde alguns independentes sofrem e alguns players médios sofrendo também reestruturação. Acho que talvez não nesse call, eu poderia falar de Profarma, mas isso não afeta tão significativamente a Profarma, porque a Profarma tem outras oportunidades de crescimento, também de consolidação no mercado de distribuição, mas é sempre um fator de atenção e ele também justifica a estratégia da companhia de ter investido numa plataforma de varejo, para que ela possa, de alguma forma, também fazer parte deste processo de consolidação do varejo farma do Brasil. Em relação a categorias e investimento de estoque, sem sombra de dúvida, aquela que demanda, ou aquelas que demandam maior investimento para que você possa ter uma venda mais robusta, dos medicamentos de RX e de dermo. Porque eles acabam até tendo, de certa forma, um ato prescricional ou uma venda semelhante. Muitas das vezes você tem na farmácia uma quantidade enorme de itens, eu diria que
torno de 60% dos itens, que vendem até menos de 2 unidades por mês. Mas quando são vendidos, eles são vendidos de acordo com uma prescrição que muitas das vezes pode ser de 3 unidades. Ou seja, eles ficam alguns meses sem venda até que vendem 3 unidades. Isso você acaba embarcando um investimento pesado de inventário para que você não perca essa venda. O problema é que muitas das vezes, dentro dessa receita desses itens de baixo giro, na maioria das vezes você tem itens de alto giro. E aí a gente tem, passo a passo, feito esse investimento, calibrando por clusters de loja, olhando isso de forma bastante cautelosa e por micro-região, usando dados de mercado. A gente já fez são ondas de investimento, a gente ainda tem mais algumas por fazer, e de fato tem uma reação bastante positiva nessa categoria, mas não o suficiente para fazer a gente descolar da média dos grandes players. Acho que se a gente olhar para a média dos que publicam, a gente vai ficar, talvez no tier superior ali de participação de RX e Dermo, o que ajuda também a aumentar o ticket médio e ajuda a gente a lidar com os nossos clientes fiéis à medida que eles são sempre atendidos na completude das suas receitas. Então, essa é uma estratégia que a gente tem bastante atenção e, de fato, ela responde por uma parte importante no investimento do estoque feito nesse TRI. Próxima pergunta do Marcos Carneiro. Bom dia, obrigado e parabéns pelo resultado. Poderiam comentar sobre o plano de expansão de 25, se já há alguma perspectiva e contratações de pontos? Sobre estrutura de capital, acham que podem alavancar a companhia e acelerar a expansão de forma orgânica? Vocês têm estudado oportunidades inorgânicas? Tendência de boas vendas por loja tem se mantido nos primeiros 40 dias desse terceiro trimestre? Se eu responder essa pergunta inteiramente, eu vou receber, eu acho que antes do final da apresentação, o ofício da CVM. Então, eu vou estar dando todos os guidance possíveis e imaginários. Mas eu acho que, assim, olhando para o que a gente já publicou de guidance de abertura de lojas, eu acho que olhando o que a gente abriu no último ano, vai abrir nesse ano, com uma conta simples, se a gente quer bater o nosso guidance futuro, a gente não vai poder abrir menos do que a gente abriu esse ano. Então, a gente trabalha minimamente com esse número. Ainda é um momento de você planejar o próximo ano, mas eu acho que em breve a gente já vai estar soltando o guidance do próximo ano, que aí ele vai ter, mais uma vez, uma assertividade bem grande. Sobre a estrutura de capital, a gente acha que num país com uma taxa de juros de duplo dígito, é saudável a gente continuar desalavancado. Pode ser que num trimestre ou outro, investimento de pré-alta, investimento em uma categoria que a gente enxergue alguma possibilidade, ou oportunidade de alguns pontos que tenham um valor de CAPEX um pouco maior, concentração de CAPEX num trimestre, pode ser que uma vez ou outra a gente possa ingressar numa dívida pequena, mas a estratégia da companhia é que ela siga desalavancada de forma estrutural. Eu acho que a gente tem vários exemplos mal sucedidos de expansão nesse setor e talvez um ou dois de uma expansão recorrente bem-sucedida. Então, a gente não quer correr o risco de fazer parte do rol de exemplos ruins, e nem sempre a limitação, especificamente no nosso caso, ela não seria nesse momento de capital. Acho que a gente tem que conseguir acelerar o nosso carro até onde o motor aguenta, e aí você passa por questões de recursos humanos, você passa por questões de processos, amadurecimento da companhia. Então, a gente vai querer respeitar bastante isso para que a gente continue entregando um plano de expansão bastante bem sucedido e acompanhado na unha. Posso te dizer que 90% dos pontos que são abertos tem a minha visita, tem a visita do Marcelo Cardoso, o nosso VP, tem a visita do Lívio, do diretor de expansão, a visita do Marcão, que é o nosso superintendente de expansão, a gente vai junto, e mais algumas pessoas. Então, a gente quer manter, por enquanto,
um pace de crescimento que permita todo esse cuidado e carinho, porque às vezes acelerar demais pode sair um tiro pela culatra. E eu não posso falar a respeito dos primeiros 40 dias do terceiro tri, infelizmente, mas o que eu tenho ouvido de mercado parece que começou bem, né? Mas, assim, de novo, longe de poder dizer que isso vai ser uma tendência. E em relação às oportunidades inorgânicas, eu sempre disse isso, né? A gente está sempre ativo nesse processo, ativo, porém cuidadoso. Até a Profarma é uma porta de entrada para várias ofertas nesse sentido. Mas eu gosto sempre de relembrar, a gente tem sempre três perguntas quando a gente vai olhar um processo como esse. Primeiro, é turnaround, se for, a gente não tem interesse. Segundo, do tamanho que a gente consegue digerir ou não. A gente não quer colocar tudo que a gente conseguiu construir nos últimos anos em risco por conta de uma aquisição maior do que a gente possa digerir. E terceiro, é na área de atuação que a gente está ou não? Se for, não vai fazer sentido a gente embarcar uma nova marca onde a gente está. Só faria sentido para entrar numa região onde a gente ainda não esteja, mas que estrategicamente faça sentido a Demil estar exposta a outras regionalidades, a outros fatores econômicos, além dos que a gente já está. Mas também acho que é importante citar que a região que a gente está hoje, e aí olhando como Rio, Brasília, Mato Grosso, o Goiás em torno de Brasília, é um espaço Tocantins, Mato Grosso do Sul, é uma área suficiente para que a gente possa exercer o nosso plano para os próximos anos. Mas, de novo, a gente está sempre atento às oportunidades de mercado, que respondendo essas três perguntas, a gente teria, assim, a oportunidade de estar analisando. No momento, não tem nada que vale aqui eu estar citando ou anunciando. Sami, a gente tem outras perguntas aqui, mas eu acho que já foram respondidas aí com essas duas. Mas tem duas aqui, uma sobre Omni e outra ainda sobre expansão, que eu vou pedindo, são anônimas aqui, mas o Edu vai fazer aqui. Com relação à estratégia de abertura para os próximos anos, vocês acreditam que ainda tem oportunidade nas regiões de atuação ou necessariamente precisam ir para outras regiões do país para dobrar de tamanho até 2028? Acho que eu respondi de certa forma, né? Acho que nessa região que eu citei, Rio, Brasília, Mato Grosso do Sul, Tocantins, o entorno de Brasília, ali o Goiás, que é em torno de Brasília, acho que sim, a gente tem condições de exercer o nosso plano de expansão, mas, de novo, a gente está sempre atentos a oportunidades inorgânicas em outras regiões que possam fazer sentido a Demil estar atuando, se expondo a diferentes regionalidades, além das que a gente está hoje. E por último, uma pergunta de Omni. A virada de chave do Omni será a maior alavanca de crescimento da companhia pensando no segundo semestre de 24? O que se espera de participação dos canais digitais na receita da companhia percentualmente ao final do ano de 24? Quais os investimentos por fazer que podem trazer maior participação desses canais na receita da companhia? Palito, você quer me ajudar nessa ou... Não, eu posso falar. Vamos lá. Eu não diria que será sozinha a principal explicação, porque a gente precisa construir no próximo semestre, nos próximos anos, mas é um dos fatores de crescimento e alavancadores, né? Mas a gente não pode deixar fora disso que a gente tem como projeto de expansão também, de loja física, tem um papel muito importante, e o contínuo desenvolvimento e melhoria de todos os nossos processos, eficiência das lojas existentes. Quer dizer, isso tudo, na verdade, também tem um papel muito importante. Aumento de ticket médio, como o Sam falou, aumento de venda média por loja. Acho que é uma composição de tudo, né? Uma série de fatores que vão levar a gente, mas, de fato, a gente tem um papel de acelerar a nossa representatividade no Omni. Hoje, na faixa até de percentual que a Rita mostrou, na casa de 6,6, né, Rita 7, a gente já tira uma diferença muito grande em relação à média de mercado.
assim, a média de mercado mais ou menos flutua na casa disso, só que a gente ainda está distante dos melhores players que trabalham no nosso setor. Então, a gente tem um caminho ainda para seguir. E os investimentos passam por todos os investimentos que a gente conhece relacionados à tecnologia, à navegabilidade, aplicativo, trackings de toda a cadeia, de toda a jornada do consumidor, integrações com conceitos de omnichannel, CRM, e esses investimentos, na medida em que vai incorporando do ponto de vista de faturamento, a gente vai em ondas também, embarcando na área. Ótimo, pessoal. Encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos para dúvidas e esclarecimentos. Agora eu passo a palavra para o Sandro para as considerações finais. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer pelas perguntas, compartilhar aí toda a minha alegria de estar podendo apresentar resultados tão positivos e, ao mesmo tempo, a convicção que a gente ainda tem belos trimestres pela frente. Acredito muito no plano, na equipe, na forma que ele está sendo executado. Acho que a gente vai dar bastante alegria ainda aqui para os nossos investidores. Muito obrigado aí mais uma vez.